Boa noite, professores. Hoje é a última aula, a nossa aula 6, referente à unidade 4 da sua apostila, né? Então, agora nós estamos apenas há alguns dias da nossa avaliação da PP2, né? Então, precisamos começar a nos preparar, tá certo? Hoje, nós iremos falar, como eu disse para vocês na última aula, nós iremos falar sobre as formas de comunicação na escola inclusiva. E nós falamos sobre língua de sinais. Hoje nós iremos nos aprofundar um pouquinho no braille, tá? Nós vamos falar sobre as formas de comunicação ampliada e alternativa. Tá? Aquelas pessoas que não têm a mesma comunicação que nós temos aqui, que é essa comunicação oral, tá? Que tem aí a possibilidade de uma comunicação alternativa ou ampliada, tá? Pode ser chamada alternativa ou ampliada, tá? Como sempre, vocês vão estar seguindo comigo aqui, vão estar acompanhando comigo. Deixa eu ver se nós temos o marcador certinho. Na unidade 4 da apostila de vocês, se quiserem abrir a apostila para que vocês possam fazer anotações, né, que isso é bastante interessante, bastante importante. Nós vamos estar abordando as diferentes formas de comunicação na escola inclusiva, ok? Tá. Quais são os objetivos desta unidade, né? Que você, professor, ao final desta unidade, você deverá ser capaz de reconhecer diferentes formas de comunicação utilizadas por pessoas com deficiências, identificando a sua aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem, tá? Então vamos lá, vamos conhecê-las. Esta comunicação, temos aqui a comunicação ampliada e alternativa, tá? Estes autores, Bersky e Schimmer, eles conceituaram assim, ó, a comunicação ampliada e alternativa, que nós podemos chamar de CAA, que na apostila de vocês, em várias partes da apostila, está apenas assim, ó, CAA, tá? É uma das áreas da tecnologia assistiva que atende pessoas sem fala ou escrita funcional, ou que apresentem defasagem entre sua necessidade de comunicação e suas habilidades em falar e ou escrever, ok? Olha só. Sobre essa questão de comunicação, de formas de comunicação, enfim, nós vamos assistir um vídeo agora que vai estar falando sobre isso. Depois, preste bastante atenção, depois deste vídeo nós vamos estar comentando, ok? Vamos para o vídeo. Ser independente e ter o direito de escolha é o que toda pessoa com ou sem deficiência deseja. E na hora de escolher a roupa de trabalho, fazer combinações é um desafio para Manuel. A gente precisa, né? É importante. A gente tem que andar bem alinhado, bem bonito. E para isso necessita das pessoas que enxergam, né? Esta engenheira eletricista desenvolveu um equipamento que identifica as cores das roupas. O aparelho é um projeto, ainda não recebeu investimento para ser comercializado, mas facilitaria muito a vida dos cegos. Produzindo em larga escala, acredito que fique bem acessível. Se usar bem direitinho, dá para colocar numa bengala, se trabalhar mais, com a engenharia mais um pouco. Depende, chega perto de um posto, aquele aparelho fala, um posto, tem condições sim. E na hora das refeições? Não existe nada melhor do que escolher as opções de um cardápio sem ter que pedir auxílio a alguém, não é verdade? Desde 1997, todos os estabelecimentos de São Paulo que comercializam lanches ou refeições são obrigados a apresentar cardápios com a impressão em braille. O braille foi criado bem antes de toda a tecnologia do século XXI, mas é um método de acesso à informação valiosíssimo para os deficientes visuais. A página em branco não tem nada,
mas nela pode acontecer um monte de coisas. Eu acho que a leitura braille também, ela dá um conforto de você fazer a leitura silenciosa, né? Então, não tem ninguém falando na minha cabeça, né? Nenhuma voz. Eu que dou a interpretação para o texto a interpretação que eu quero. A maior parceira dos deficientes visuais no Brasil é a Fundação Dorina no Rio. Esta mulher, de 90 anos, ficou cega na adolescência e construiu o mais importante centro de reabilitação e inclusão de pessoas com baixa ou nenhuma visão. Eu sou muito perguntadeira, eu acho que às vezes eu canso as pessoas. Mas é que eu tenho a necessidade, às vezes, de ouvir uma repetição. Na verdade, é tudo baseado aqui assim, a inclusão, ela não pode acontecer sem o acesso à informação. Então, através dos livros acessíveis, a gente consegue levar informação ao deficiente visual. Para um livro braille, nenhum pontinho pode estar fora do lugar. Um livro como esse, com 300 páginas, pode se transformar em 11 volumes de braille, ou em um livro digital acessível, ou um livro falado. Tudo isso para o que pode ser compreendido nesta parede. Inclusão social. A imprensa braille da Fundação é uma das maiores do mundo. Em 2008, além dos materiais didáticos, foram produzidos mais de 200 títulos. Para produzir um único livro, são necessários 3 meses de trabalho. É bem gratificante, né? Às vezes a gente encontra cliente que fala que pegou o livro da gente, gostou. Bom, esse material ele pode ser entregue ao deficiente visual de 2 formas. Ou diretamente a ele através de um pedido, então se ele tem alguma necessidade de algum material, ele manda para cá, a gente produz no formato que ele precisa e entrega diretamente sem custo nenhum para ele. Ou então a gente disponibiliza isso através de organizações que atendem deficientes visuais. Nós recebemos patrocínios, produzimos em grandes quantidades e distribuímos para essas bibliotecas, entidades, associações que oferecem para os deficientes visuais. Quando não nos falta boa vontade para realizar tarefas que poderiam ser consideradas um estorvo, mas que são necessárias ao conforto ou ao progresso alheios, estamos verdadeiramente depurando nossos sentimentos, caminhando na direção oposta do egoísmo e do caos. Se numa manhã você acordasse, podendo ver, podendo enxergar, o que você gostaria de ver? O rosto de uma criança sorrindo. Pela inocência? Não só a inocência, a pureza que está no sorriso de uma criança, que é puro. E eu acho que isso basta para explicar. Bem, professores, através deste vídeo nós podemos ter uma ideia de como é que acontece toda essa questão da comunicação, da acessibilidade da comunicação para as pessoas com baixa visão, as pessoas cegas, né, que vai ser o assunto predominante de hoje. Nós falamos sobre a Libras e hoje estaremos falando mais especificamente sobre o Braille, ok? Bom, qual é o objetivo destas formas de comunicação? Nós temos aqui os nossos objetivos. Valorizar todas as formas de expressão do sujeito e a construção e a ampliação de suas vias de expressão e compreensão. Também proporcionar à pessoa com dificuldades de comunicação maior independência e competência em situações comunicativas, podendo assim ampliar suas oportunidades de inter-relação com os outros, na escola, na comunidade em geral. Esses são os objetivos da comunicação ampliada alternativa. E quais são os recursos que podem ser utilizados nesta comunicação? Nós temos pranchas de comunicação, temos exemplos aqui embaixo, letras ou palavras escritas, vocalizadores, que são estes aqui, nós temos um exemplo aqui, e computadores com softwares específicos que podem ser utilizados nesse trabalho também de comunicação. Os símbolos, quais são os símbolos utilizados na comunicação ampliada e alternativa? São essas representações visuais
representações auditivas ou representações táteis de um determinado conceito. Tá? Eles estão presentes em objetos, na fala, gestos, na linguagem de sinais, nas fotografias, nos desenhos e também na escrita. Tá? Nós veremos exemplos. Nós temos, nesta classificação, nós temos aqueles que são considerados os que não necessitam de auxílio externo, que são os sinais manuais, os gestos de apontar, piscar de olhos, sorrir, vocalizar, ok? E temos os que são considerados os que necessitam de auxílio externo. Um objeto real, uma miniatura, um retrato, o símbolo gráfico, letras e palavras, tá? Estes recursos, eles estão inseridos no que nós chamamos de baixa e alta tecnologias. Nós teremos exemplos mais à frente desses recursos de baixa e alta tecnologias, ok? Quais são os tipos de símbolos existentes? Aqueles que vocês viram lá agora, dos que necessitam ou não desse apoio. Nós temos os objetos reais, que é conceituado como o próprio objeto utilizado durante a atividade é utilizado como forma comunicativa. Tá? Nós temos exemplos aqui, ó. Aqui nós temos um creme dental, que quando a pessoa que está naquela interlocução, naquele processo de comunicação, quando ela apresenta aqui esse objeto, o creme dental, ela está querendo dizer o quê? Que está na hora de escovar os dentes, né? Enfim. Este é um exemplo. E nós temos ali também ao lado, nós temos um interruptor, que pode também auxiliar no entendimento do que seja, está na hora de ir embora, de apagar a luz, acender a luz, enfim, né? Nós temos aqui os exemplos também, as miniaturas. Nós também são utilizadas as miniaturas nessa comunicação alternativa, né? Devem ser consideradas as possibilidades visuais e intelectuais dos indivíduos na sua utilização. Então, se você mostra uma miniatura, como aqui o caso, neste caso aqui, uma miniatura de uma casa, você vai trabalhando com estes conceitos e quando você mostra essa miniatura, não é uma figura, tá? É uma miniatura mesmo, tá? Uma casa em miniatura. Ela tem alguma representação para essa criança e você está passando uma mensagem para ela relacionada à casa dela ou à casa de alguém, né? Claro que isso já foi previamente trabalhado, né? Ou a parte de um objeto que também pode ser usado, como por exemplo que nós temos aqui tampas, né? Você pode estar utilizando, por exemplo, a tampa do creme dental e não o creme dental inteiro, somente a tampa, e isso já remeter a um significado, que podemos conceituar como a utilização de uma parte do objeto real durante as situações comunicativas, né? Temos também aqui a utilização de fotografias, utilizadas para representar objetos, pessoas, ações, lugares ou atividades. É bem utilizado. A fotografia é bastante utilizado, porque é de mais fácil acesso, né? E podemos estar conseguindo um material mais fácil de se conseguir e a criança identifica imediatamente quando vê uma fotografia, obviamente, previamente trabalhada, para que a criança, então, tenha, claro, o significado da apresentação daquele objeto, né? Temos símbolos gráficos também. Nestes símbolos gráficos, nós temos os pictográficos, os arbitrários, os ideográficos e os compostos. Vamos começar aqui pelos pictográficos, né? Que são desenhos que se parecem com aquilo que desejam simbolizar, tá? Então, obviamente, previamente trabalhado, você vai estar mostrando para essa pessoa o desenho daqui, por exemplo, com essa máscara, né? Aqui com essa que tem essa chama.
significa o quê? Que tem fogo, aqui essa máscara, aqui há uma situação de perigo, que precisa se proteger. Então, todas essas aqui também, né, que precisa usar capacete, né, é obrigatório o uso do capacete. Então, esses desenhos, eles remetem ao significado que o símbolo traz. Os arbitrários já não. São desenhos que não têm relação pictográfica entre a forma e aquilo que desejam simbolizar. Tá? Então, nós podemos criar aqui desenhos, como é o caso desses desenhos aqui, que tem um significado já trabalhado com essa pessoa, né? Com essa pessoa com baixa visão, né, com deficiência, e ela já, olhando para o desenho, identifica o significado, mas que ele não precisa ter necessariamente, ter uma ligação direta com a forma do seu significado. Tá? Os ideográficos, eles são desenhos que criam uma associação gráfica entre o símbolo e o conceito que ele representa. Nós temos exemplos de símbolos ideográficos aqui, que são esses símbolos chineses. Esse aqui, por exemplo, significa casa. Tá? Isso aqui é um símbolo ideográfico, que também pode ser utilizado com pessoas com baixa visão, cegas, ou que têm dificuldade de comunicação, paralisia cerebral, né? Enfim. Os PCs, né, que nós vimos já nas nossas primeiras aulas, né? Temos aqui os compostos, que são grupos de símbolos agrupados para representar objetos ou ideais. Né? Esses símbolos aqui abaixo, vocês não... talvez esteja muito pequeno, mas significa pai, aqui do lado, né? Significa pai. E são esses símbolos que estão aqui que são o braille, que são considerados os compostos, né? Símbolos, grupos de símbolos agrupados para representar objetos ou ideais, como é o caso do braille. E quais são os recursos de baixa e alta tecnologia? Tá? Os de baixa tecnologia são as pranchas de comunicação. Tá? Em uma prancha são colocados vários símbolos que representam mensagens. O vocabulário deve ser escolhido de acordo com as necessidades comunicativas do indivíduo, que às vezes não vai colocar coisas que ele não vai usar. Obviamente, vai montar uma prancha de acordo com as necessidades de utilização, como é o caso desta prancha aqui, que para uma criança vem bem ao encontro da comunicação dela dentro da escola, da comunicação dela, que ela vai necessitar para aquele ambiente que ela está frequentando, aqui no caso a escola, né? Também cartões de comunicação que são geralmente organizados em fichários ou então porta-cartões, né? Para que o usuário possa folheá-los. Temos exemplo aqui, que é no caso a pessoa tendo essa necessidade de optar pela comunicação alternativa ou ampliada, ela pode utilizar esses cartões de comunicação para dizer ou responder aquilo que ela deseja. Também temos o avental. Aqui nós temos um exemplo do avental, que apresenta ali várias figuras, uma forma mais lúdica, né, de trabalhar. É um avental confeccionado em um tecido que facilita a fixação de símbolos ou letras com velcro, onde o parceiro de comunicação prende os símbolos e a criança responde através do olhar ou então apontando. Tá? Temos as pastas de comunicação. Nestas pastas, neste formato, cadernos, pastas ou então álbuns, tá? A primeira página geralmente equivale a uma prancha principal e as seguintes são temáticas ou subníveis. Então, a primeira página ela vai apresentar um assunto principal que vai ser complementado com as páginas seguintes, né? De alta tecnologia, nós temos os vocalizadores. Então, o texto é transformado eletronicamente em voz. Tá? Então, você escreve um texto ou
Alguém escreve um texto, você recebe esse texto, então, em forma de voz aqui, com esses vocalizadores. Temos também os computadores, que são utilizados com um software especial, com pranchas dinâmicas ou teclados virtuais e programas de voz. Temos exemplos ali também. Tá? Agora vamos entrar propriamente no sistema Braille. Temos aqui Louis Braille, uma foto de Louis Braille aqui, que criou o Braille. O Braille é um recurso para a leitura e escrita de pessoas cegas e ele foi criado em 1825 por Louis Braille. Tá? Antes de nós darmos continuidade a este assunto, que é bem interessante, eu gostaria que vocês assistissem ao filme, que vai falar sobre essa questão do Braille. Prestem bastante atenção, porque a gente pode estar utilizando este assunto para as nossas discussões do fórum. Nós vamos ao filme e já voltamos. Quais as estratégias de ensino e os recursos didáticos para a alfabetização de crianças cegas? No universo onde não se enxerga, a estimulação desde cedo propicia uma maior independência. Livre para brincar, se relacionar e andar com autonomia e liberdade, mesmo sem enxergar. Independência, essa é a característica de crianças cegas ou com baixa visão que estudam no Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo. Eu quero que o Davi tenha essa liberdade também de estar andando. Para seguir os passos dos colegas, com apenas 1 ano e 7 meses, Davi inicia a estimulação precoce. Ele precisa de ter um recurso externo que provoque nele as atitudes que esta criança, que se tivesse visão, faria. Então, engatinhar, que ela adquire naturalmente, aquilo é provocado. O ficar de joelhos, ficar de pé, equilíbrio, pegar um objeto, claro, através de um som, objeto que cai. O tempo traz confiança. Em pequenos passos e cada vez mais independente, Rafael, de 2 anos, chega para mais uma sessão. A gente descobriu que ele não enxergava nada. Foi eu com ele com 2 meses. A gente achava que ele era autista, porque do jeito que a gente colocava ele ficava. Ele não brincava com nada, nenhum tipo de brinquedo ele gostava. A gente chamava ele não respondia. Era a mesma coisa de não ter ninguém chamando. Agora está bem melhor. Eu estou com o Rafael já há 1 ano e pouco. Vou pegar um brinquedo que ele está brincando e colocá-lo em outro lugar. Para ele procurar, através do som, às vezes do cheiro, enfim. Usar todos os seus sentidos remanescentes, os sentidos que ele ainda tem, para encontrar o objeto, se locomover. Cadê o violão? Aqui. O avô dele toca violão, né? E ele gosta muito desse avô e gosta muito do som do violão. Eu quero que ele use todos os dedos, né? Eu quero que ele conheça este violão, que é diferente do violão, que na verdade não é nenhum violão, mas que é diferente do violão que o vô tem. Estou preparando ele para ele poder ser independente, saber se virar, fazer tudo sozinho. Uma criança estimulada desde cedo tem mais facilidade no processo de alfabetização. Então a criança entra de 4 a 5 anos e é trabalhar toda essa parte da estimulação motora, a parte da independência, movimento, o brincar. Então é feita toda uma estimulação nessa parte tátil, né, que é importantíssimo para o início da alfabetização. É uma árvore de Natal. E que cores você escolheu para pintar essa árvore de Natal? Laranja, amarelo, marrom, verde. Natal tem pisca-pisca, tem os Papai Noels. A Kimberly, ela tem um resíduo não para ser alfabetizada, né? A alfabetização dela é feita em braille. Ela já tem uma noção de espaço bem pequeno para ser pintado, de um espaço maior. E eles têm que ter essa coisa de estar
com a mãozinha, com o tato, sentir o que é. Os olhinhos dela são as mãos. O próximo passo é a primeira série, a fase inicial da alfabetização, onde as crianças estão preparadas para aprender a ler e a escrever. Esse é o caso do Pedro. O Pedro é um aluno, ele tem 5 anos, e hoje ele escreve algumas palavras, sílabas, números, ele já sabe escrever do 0 ao 20. Então, assim, é uma criança que me surpreendeu, e a todos da escola até, porque ele teve uma estimulação muito boa também, assim, desde casa, na verdade, né? Tipo, a mãe dele teve a disponibilidade de estar mostrando tudo para ele e estar estimulando ele. E onde a gente vai agora? A sala de informática. Aprender o quê? Lá tem um computador que faz o quê na sala de informática? Jogos e conta historinha. E guiados pelo Pedro, seguimos pelos corredores do Padre Chico. O processo de alfabetização fica mais simples com a ajuda da tecnologia. Aqui na sala de informática, aprender a ler e a escrever está totalmente relacionado a brincar. 7 mais 9 igual a 1, 6. Gol! Uma fantástica folha seca! 4 anos de idade eles já estão aqui, com historinhas, joguinho de letrinhas. De forma lúdica, as crianças vão aprendendo, vão conhecendo, brincando com o computador, elas vão aprendendo ainda mais as letras, através de um sintetizador de voz. Tudo que a gente está vendo, eles estão escutando. Tudo é novidade. Aí depois a gente vai começando a trabalhar a atenção deles, toda essa parte de concentração, que não é um jogo, não é uma brincadeira. Jogando de forma lúdica, mas nós vamos estar aprendendo. É bem legal de aprender e muito mais. Interessante, né? É importante a gente estar presenciando essas experiências, tendo contato com essas experiências, porque nos acalma um pouco e a gente pode ter uma noção de como isso acontece, que isso realmente é possível. Desmistificar determinados pensamentos, determinadas dificuldades, limitações, perceber que é possível, que basta apenas acreditar. E a palavra-chave, como disse para vocês na última aula, né? Colaboração. Colaboração, isso é muito importante. Tá? Vamos agora para um pouco da história do Braille. É importante a gente conhecer como isso tudo começou. Louis Braille criou o Braille, mas isso já veio diretamente dele. Como isso começou? Então vamos lá, vamos continuar. Na apostila de vocês vão encontrar essas informações. Vamos lá, um pouquinho de história, tá? Nós tivemos a importante contribuição de Valentin Haue, que foi o precursor que iniciou esse movimento. No século XVIII, ele fundou o Instituto Real dos Jovens Cegos. Esta foi a primeira escola no mundo. A primeira escola para cegos no mundo foi fundada por ele em Paris, no ano de 1784. E o que eles faziam naquela época? Qual era o trabalho que era feito? De que forma eles trabalhavam com os cegos para que eles conseguissem ler, entender? Eles utilizavam letras em relevo. Então, de forma tátil, eles tentavam perceber as letras em relevo com as mãos. E eles também produziam livros impressos, que podiam ser lidos tanto por cegos quanto por não cegos. Então, esses livros, vocês imaginem como é que era. Era um livro que tinha o alfabeto normal, como nós conhecemos, as letras normais, como nós conhecemos, como nós utilizamos, e só que em relevo. Para que os cegos conseguissem ler, eles precisavam ter essa sensibilidade, todo esse treinamento, essa sensibilidade de perceber as letras e assim conseguir ler. Mas isso era muito difícil. Eles tinham uma grande dificuldade de conseguir perceber, e outra coisa, era muito lento. Era um exercício muito lento e acabou não dando muito certo, tá? Então, mas foi uma iniciativa, foi como tudo começou, e isso é bastante importante, E o que aconteceu depois?
O que aconteceu é que eles perceberam que isso era ineficaz. Os cegos não conseguiam discriminar adequadamente as letras, a leitura se fazia de forma muito lenta e a escrita era inexistente. Eles ainda não conseguiam escrever, como eles iam escrever com letras em relevo, não havia possibilidade. E então nós tivemos aí Louis Braille. Ele ficou cego aos 3 anos de idade. Tá? Ele foi alfabetizado nesse Instituto do Valentin Haüy, tá? No Instituto Real dos Jovens Cegos, lá em Paris. E lá ele foi aluno e também foi professor. Ele aprendeu a ler e escrever com o sistema de Haüy. Tá? Ele teve, então, o contato com um código militar criado por Charles Barbier. Esse código, ele codificava os sons da fala e, enfim, olha só. Isso eu tenho que explicar bem para vocês, porque assim, quando o Louis Braille teve contato com esse código do Charles Barbier, que era um código utilizado pelos militares, ele transformava a voz nestes códigos para que eles pudessem ser lidos por outras pessoas, para que pudessem ser enviadas mensagens. Quando Louis Braille teve acesso a esses códigos, ele conseguiu ler esses códigos, ele percebeu ali uma possibilidade de utilização para as pessoas cegas. Ele percebeu ali a possibilidade de a partir desta metodologia, deste processo, desta forma de comunicação, conseguir adaptar isto para as pessoas cegas. E o que ele fez? O que o Braille fez? O que o Louis Braille fez? Ele refez esse código. Ele pegou todo este código e ele refez. Quando foi em 1825, quando ele tinha 15 anos, ele desenvolveu então o sistema Braille. A partir do código de Charles Barbier, que era um código militar utilizado pelos militares, que transformava os sons da fala nestes códigos para serem lidos posteriormente por outras pessoas. Ele, então, em 1825, aos 15 anos, ele criou o sistema Braille. Olha que importante. Só que, veja bem, não foi assim imediata a aceitação. Somente em 1839 ele publicou métodos para escrever palavras, músicas e canções simples por meio de pontos para uso pelos cegos e arranjados para eles. Vejam só, gente. Vejam ali, 1825, temos ali 1825, quando ele teve o acesso e começou a buscar formas de estar criando o Braille. Em 1825 ele criou então o Braille. Em 1839 ele publicou esse livro. Puxa, a sociedade toda, então, se mobilizou para que isso fosse divulgado, para que isso fosse difundido, para que as pessoas tivessem o máximo de acesso a esse código, que para os cegos é mais funcional, que traz mais condição de comunicação. Não. A exemplo da língua de sinais, o Braille também não foi aceito imediatamente. A sociedade tinha resistência, também teve resistência em aceitar. Por quê? Porque não eram todos que liam o Braille. Para ler o Braille era necessário um aprendizado, as pessoas que enxergavam não conseguiam ler o Braille. Era um sistema de comunicação restrito apenas às pessoas cegas. Se as pessoas que enxergam, quisessem, que tiverem interesse em aprender, elas têm que se capacitar.
Elas têm que fazer um curso e se capacitar. Então, a exemplo da língua de sinais, também houve a mesma resistência no Braille. O Braille também passou por uma luta. As pessoas, os cegos e toda a comunidade que fazia parte dessa luta pela aceitação do Braille também passou por toda esta luta de fazer com que a sociedade entendesse a importância, entendesse a funcionalidade, entendesse que era melhor para o cego. Então foi assim também, né, como nós pensamos que foi criado e foi aceito. Por quê? A comunicação aceita era a comunicação que tinha o alfabeto que nós conhecemos, né? Ok? Tá? Uma curiosidade, né? Bem, aqui no Brasil, o Braille foi aceito em 1854. Tá? O que aconteceu? O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje chama-se Instituto Benjamin Constant, que vocês já devem ter ouvido falar, ele sofreu modificações no original francês em 1940, em consonância com a reforma ortográfica brasileira. Então, o Braille, ele acabou sofrendo modificações nesta época por conta das modificações ortográficas que acompanharam, então, porque vocês vejam só, se a pessoa cega estava já tinha ali, como nós, que já estamos acostumados a escrever uma determinada palavra de uma determinada forma, e então com a revisão ortográfica, essa forma da palavra, ela muda. O Braille também, e nesta época, em 1940, teve que passar por uma modificação acompanhando as modificações que aconteceram na reforma ortográfica. Então, os pontos que se relacionam para formar as palavras em Braille tiveram que mudar, tiveram que sofrer uma alteração para que se acompanhasse uma leitura e uma escrita em consonância com a língua, sua língua pátria, que é a língua portuguesa, né? Bem, os professores, técnicos, especializados e pessoas de instituições ligadas à educação de cegos e à produção dos livros em Braille que se responsabilizaram por essa tarefa. Tá bom? Ok? Eles se responsabilizaram, então, em estar fazendo esse trabalho dessa reformulação. Em 1999, aconteceu a primeira Comissão Brasileira do Braille. Isso foi bastante importante, porque foi o passo inicial para que, em 2002, surgisse aí, então, a Portaria 2678 do Ministério da Educação, que aprovou a grafia Braille. Gente, prestem atenção. Eu quero que vocês tenham, assim, muita atenção neste dado aqui. O Braille iniciou no Brasil em 1854. Tá? Em 1940, ele chegou a passar até mesmo por uma mudança, uma revisão ortográfica. Porém, somente em 2002, no mesmo ano em que a língua de sinais também foi reconhecida como língua, é que o Ministério da Educação reconhece a grafia Braille. Então, vocês observem que a luta da educação inclusiva, ela aconteceu em todas as modalidades, em todas as deficiências, e na questão da comunicação, o que nós percebemos é que a resistência na questão da aceitação da língua de sinais, na questão da aceitação do Braille, a luta foi maior, para que se pudesse comprovar a eficiência, a eficácia desta comunicação. O que nós percebemos é que a resistência da sociedade em aceitar algo diferente. Algo que, para que elas tenham acesso, elas precisam estar se adaptando.
não é verdade? Bem, características, vamos ver aqui as características do sistema Braille. Nós temos aqui o alfabeto Braille, vocês observem aqui nós temos um exemplo aqui do alfabeto Braille, e as características são definidas como? É definido como um sistema de leitura e escrita tátil para cegos, baseado na combinação de 6 pontos em relevo, dispostos em 2 colunas, possibilitando a formação de 63 símbolos diferentes que são empregados em textos literários nos diversos idiomas, como também nas simbologias matemáticas e científicas, em geral na música e, recentemente, na informática. Nós temos muitos recursos da informática que já estão adaptados aí com o Braille. Ainda bem, né? Aqui, ó, o exemplo que nós temos aqui de como isso acontece. Nós temos 2 colunas, tá? Aqui, 2 colunas, 3 pontos à direita, 3 pontos à esquerda e uma cela básica, que é o que chamamos de cela Braille, tá? Então, essa é a cela básica. E estes pontos, eles se agrupam em combinações. Tá? Estes pontos básicos aqui, eles se agrupam em combinações. E é feita, então, uma leitura tátil de forma contínua e sequencial. Foi mais rápida, mais funcional do que aquela leitura de letras em relevo que nós vimos, né? Nós temos aqui um exemplo dos números em Braille. Estão aqui, ó, os números em Braille. As combinações desses pontinhos para formar os números. Tá? Temos aqui o exemplo de uma tabela dos recursos utilizados em Braille. Então, aqui, essa primeira série, essa série superior aqui, utiliza os pontos superiores 1, 2, 3, 4 e 5 para formar as palavras em Braille. Essa segunda série é resultante da adição do ponto 3 a cada um dos sinais da primeira série. Então, vão juntando, vão fazendo essa... O que acontece é uma relação destes pontos com estes pontos, com estes pontos, e vão juntando os pontos, relacionando estes pontos para formar, então, as letras e formar, então, as palavras, ok? Aqui eu vou deixar para vocês, para que vocês possam estar visualizando, vocês vão poder estar acessando esse PPT no ambiente virtual, e eu gostaria que vocês estivessem fazendo uma espécie de experiência. O que diz aqui do lado, diz que como diz aqui os exemplos, né? Essa terceira série aqui de pontinhos é o resultante da adição dos pontos de 3 e 6 aos sinais da primeira série. Então vão juntando e vejam como é que fica, como é que fica no final isso aqui. Quais são os instrumentos que são utilizados para a escrita do Braille? Nós temos 3 instrumentos. Um deles é o reglete, que é bem conhecido, né? É uma régua com um conjunto de celas Braille dispostas em linhas horizontais sobre uma base plana, tá? Movimentos de perfuração da direita para a esquerda com a punção. Vira o papel e faz a leitura da esquerda para a direita. Quer dizer, você faz os pontinhos da direita para a esquerda utilizando o quê? Aqui, ó, esta punção. Terminou de escrever, vira o reglete e faz, então, a leitura. Ok? Também temos a máquina de escrever. Nesta máquina, nós temos 9 teclas. Tá? A máquina de datilografia também pode ser chamada. Ela tem toques simultâneos de uma combinação de teclas que produz os pontos que correspondem aos símbolos. Tá? Nós temos um exemplo aqui abaixo, mostrando aqui, vocês podem ver, onde ficam os pontinhos. Nessa aqui vocês podem ver onde ficam os pontinhos. Mostra aqui nessa figura onde fica cada função das teclas.
tá? Vocês podem visualizar melhor. É mais rápido que o reglete, tá? Só que ela tem um problema, ela é pesada e ela é barulhenta. Tá? Ela é bem pesada e ela é bem barulhenta, inclusive, tá? Bem barulhenta mesmo. As pessoas acabam se acostumando, né? E nós temos também a impressora em braille, é muito importante, só que ela é muito cara, né? Ela é uma conquista recente, tá? A impressora em braille realmente é algo bastante recente. O custo dela é muito alto, aproximadamente $5.000. Então, o que acontece? Todo mundo tem uma impressora em braille? Não, né? Ele é um equipamento de uso coletivo em instituições. Então, você consegue achar apenas instituições especializadas para cegos que muitas vezes conseguem aí uma ajuda, né? Conseguem uma verba e conseguem, então, adquirir, então, a impressora, porque realmente é muito cara. E todos da instituição têm acesso, podem utilizar a impressora, né? Ela amplia o acesso associado ao scanner. Então, utilizando o scanner, ela faz um trabalho mais completo para a pessoa cega. O trabalho fica mais completo porque daí, escaneando, você tem um leque maior, aí, uma condição maior de trabalho, né? E maior velocidade, eficiência, sofisticação. Obviamente que você utilizar, não é muito claro isso, você utilizar uma máquina de escrever que tem toda essa condição de você digitar, né? É muito mais lento. Se você tem um scanner que você pode escanear as informações e utilizando a impressora, é muito mais rápido, mais eficiente, enfim, né? Agora vamos assistir a um filme para fechar a nossa aula. Vamos assistir a este filme. Hoje eu não vou passar para vocês o fragmento de um determinado autor, de um texto, né? Enfim. Hoje nós vamos fechar com este filme como uma mensagem para a gente de acessibilidade, ok? Vamos para o filme. A vida é cheia de obstáculos. Isso todo mundo sabe. Mas muita gente não sabe que muitos desses obstáculos do dia a dia poderiam ser evitados se as pessoas estivessem ligadas nessa palavra aqui. Acessibilidade. Acessibilidade é tornar o mundo acessível, fazer com que todos possam ir e vir com segurança e autonomia. Acessibilidade é o direito de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. Parece óbvio, mas na prática, exercer o direito de acessibilidade pode ser bem complicado. Uma criança, por exemplo, precisa de uma cidade onde ela possa ser levada para passear sem dificuldades. Acessibilidade é ter alternativa para subir uma escada. Acessibilidade também é o problema de quem anda de cadeira de rodas e não consegue subir uma calçada porque não tem rampa. Ou porque um carro estacionou na frente dela. A gente precisa de um mundo onde o que é necessário esteja ao nosso alcance. Seja a nossa limitação temporária ou definitiva, todos nós, em algum momento da vida, precisamos de acessibilidade. Uma grávida precisa de um mundo que a respeite. Uma pessoa obesa, de lugares que tenham o seu tamanho. Um cego procura uma cidade em que ele possa se locomover e se localizar do seu jeito. Um surdo precisa de uma cidade onde as pessoas se comuniquem com ele. Um deficiente mental precisa de orientações por onde ele passa. Um idoso precisa de um mundo que acompanhe a sua velocidade. Acessibilidade é conviver com as diferenças. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o CONAD, está promovendo uma campanha pela acessibilidade por todo o Brasil. A campanha tem essa marca e o seu objetivo é estimular o diálogo entre a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal para a implantação de políticas que promovam a acessibilidade. Porém, esse movimento só vai funcionar com a sua participação. A acessibilidade é uma conquista. Exige esse direito de cada prefeito, das empresas de transportes públicos, das lojas, dos cinemas, dos shoppings, dos bancos, do lugar onde você mora
ou dos lugares por onde você passa. O mundo onde vivemos pode ser diferente. Torná-lo acessível é um compromisso de todos. Acessibilidade. Siga essa ideia. Interessante, né? Viu? Acessibilidade. Ok, professores? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, a gente se encontra no ambiente virtual. E até a nossa avaliação.